Seja um portal que recentemente se abriu no céu, ou um mistério que apareceu e fez todos questionarem suas crenças, prepare-se para os vídeos misteriosos dos quais você não conseguirá desviar os olhos. Nunca vi nada igual. Um homem estava procurando seu carro em um estacionamento numa noite chuvosa, quando algo realmente estranho aconteceu. De repente, uma luz brilhante apareceu, movendo-se pelo estacionamento a uma velocidade inesperada. Sua cor mudava constantemente, como se estivesse carregada de alguma energia poderosa. Não era uma luz comum, parecia mais uma esfera flutuante de energia bruta. O homem ficou escondido, observando maravilhado enquanto ela pairava e se movia. Um encontro assustador. Certa noite, um homem estava voltando do trabalho quando notou algo incomum no céu. Um enorme OVNI, parecendo ter sido construído com tecnologia altamente avançada, estava vindo diretamente em sua direção. Seu tamanho e sua superfície brilhante eram impressionantes. E por um breve instante, ele sentiu um medo profundo, pensando que poderia ser levado a bordo. Mas o OVNI passou graciosamente por ele, sem causar nenhum mal, deslizando silenciosamente pelo céu noturno. Foi uma experiência tão marcante que ele sabia que jamais esqueceria. Meu Deus, olha isso! Olha isso! Investigadores relatam o caso de uma família local aterrorizada que disse à polícia ter visto alienígenas em seu quintal. Em maio de 2023, uma família em Las Vegas viu algo estranho cair do céu em seu quintal. Uma luz brilhante desceu rapidamente e eles afirmaram ter visto duas criaturas altas e incomuns por perto. Quando a polícia chegou, os seres já haviam desaparecido. Mas a estranha luz que caiu deixou uma forte impressão. Pessoas em áreas próximas também relataram ter visto luzes semelhantes naquela noite. Seja o que for, abalou a família e fez todos questionarem o que realmente veio de cima. Oh, bendito Jesus! Recentemente, no Alabama, moradores presenciaram algo que deixou todos completamente intrigados. Do nada, o céu se iluminou com um estranho fenômeno brilhante. A princípio, pensaram que eram apenas nuvens brilhantes e bizarras. Mas logo as formas cresceram, enormes e quase intencionais. Chocados e curiosos, todos tentavam entender o que estavam vendo. Alguns acreditavam que era um sinal de Jesus, enquanto outros estavam convencidos de que era algo de outro mundo. No entanto, ninguém conseguiu realmente descobrir o que aquilo era. Está bem claro aqui, olha. Você consegue ver, não consegue? Olha aquilo! Que portal assustador! Certa noite, na Suíça, em 2023, moradores testemunharam uma cena que fez todos duvidarem dos próprios olhos. De repente, um portal se abriu no céu, cercado por luzes azuladas e estranhas, que piscavam como algo de outro mundo. Por alguns momentos tensos, parecia que uma nave espacial poderia surgir dali, e o medo tomou conta de todos que assistiam. Ninguém conseguiu compreender o que estava acontecendo. Então, tão repentinamente quanto apareceu, o portal desapareceu, deixando para trás a sensação de um aviso. Luz flutuante. Um homem estava explorando a floresta quando algo incomum chamou sua atenção perto dos trilhos do trem. Um estranho brilho azulado piscava à distância, atraindo-o pela curiosidade. Ao se aproximar, ficou atônito. Não era apenas um brilho, mas uma luz em forma de esfera flutuando no ar, deslizando lentamente e em silêncio. O jeito como se movia fazia parecer mais do que luz, quase como se fosse pura energia. Trilhas no céu. Recentemente, em uma noite calma à beira-mar na Turquia, um grupo de pessoas aproveitava a tranquilidade da água quando algo incomum surgiu no céu. Duas trilhas luminosas cortaram repentinamente a escuridão. Uma azul brilhante e a outra completamente branca. A visão era tão estranha que parecia como se seres de outro mundo estivessem deslizando silenciosamente sobre a Terra. Mas ninguém tinha certeza. Alguns acreditaram que eram foguetes espaciais, cruzando a atmosfera.
Imagens de uma câmera de segurança, compartilhadas por uma fonte desconhecida, deixaram todos intrigados. Nelas, uma luz estranha piscava pelo céu e, pouco depois, uma formação parecida com um portal começou a aparecer. Testemunhas ficaram perplexas, incapazes de entender o que viam. Alguns acreditaram que era resultado de um experimento secreto, conduzido em algum lugar próximo, enquanto outros sussurravam que seres de outro mundo estavam tentando abrir um portal. Do céu ao oceano. Ao longo da costa, pessoas de repente avistaram uma intensa luz azul disparando do céu em direção ao oceano. Sua intensidade era diferente de tudo o que já tinham visto, tornando o momento quase sobrenatural. Por alguns segundos, parecia que algo de outro mundo estava prestes a acontecer. Bando estranho. Todos já vimos bandos de pássaros criando belos padrões no céu, mas este foi diferente. Certa noite, no Havaí, moradores notaram um bando se movendo em conjunto. Porém, sua formação parecia mais do que aleatória. Tinha o aspecto de um desenho intencional, quase como uma mensagem secreta ou um sinal. Todos observavam maravilhados, mas ninguém conseguiu compreender. Até hoje, o mistério sobre o que aquelas aves estavam tentando dizer permanece sem solução. Uma família no Alabama compartilhou online uma gravação de câmera de segurança que rapidamente se tornou viral. Nas imagens, uma estranha luz pode ser vista brilhando à beira da estrada, parada completamente imóvel e sem fonte visível. Foi exatamente isso que a tornou tão misteriosa. O vídeo gerou inúmeros debates. Alguns acreditavam que era uma presença de outro mundo, enquanto outros descartaram como apenas um truque de luz. Cápsula caída. No começo pensaram que tinham encontrado um obelisco alienígena, mas alguns fazendeiros australianos logo resolveram o mistério. Descobriu-se que aquele pedaço misterioso, preso em um pasto de New South Wales, era na verdade destroço espacial. Acredita-se que seja parte de uma cápsula da SpaceX, lançada da Terra quase 2 anos antes. Foi visto e ouvido a centenas de quilômetros de distância. Algo estranho havia surgido naquele pasto. Um enorme objeto metálico em pé, queimado pela reentrada, que fez muitos acreditarem que se tratava de tecnologia alienígena. Os moradores ficaram confusos e a empolgação se espalhou rapidamente. Após a investigação, as autoridades revelaram que era, na verdade, parte da cápsula SpaceX Crew 1. O objeto sobreviveu à jornada pela atmosfera terrestre e pousou intacto, embora pudesse ter causado sérios danos se caísse em outro lugar. Isso mostra o quanto nossa conexão com o espaço pode ser ao mesmo tempo fascinante e imprevisível. Luz em anel. Certa noite, em Vancouver, no Canadá, moradores presenciaram algo tão estranho que ficaram sem palavras. Do nada, uma luz brilhante em forma de anel surgiu no céu. De dentro do anel, várias luzes menores começaram a brilhar. Em seguida, toda a formação começou a girar sem parar acima deles. Por alguns instantes, criou-se uma atmosfera verdadeiramente assustadora, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. Um meteorito mais antigo que a própria Terra caiu direto sobre uma casa, deixando todos em choque. Essa rocha espacial, com 4,56 bilhões de anos, abriu um buraco no teto e deixou uma marca no chão de uma residência em McDonough, Geórgia. O morador estava a apenas 4 metros de distância, sentado em sua mesa, com fones de ouvido com cancelamento de ruído, e ainda assim ouviu o impacto estrondoso. O geólogo planetário Scott Harris confirmou sua idade e origem, do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ver algo tão antigo despencar do céu e atingir uma casa é, ao mesmo tempo, assustador e inspirador. O observador secreto. Um morador da Venezuela notou algo incomum no céu. Uma nuvem de formato estranho, diferente de qualquer outra que já tivesse visto. Curioso, ele olhou mais de perto e percebeu que havia misteriosas luzes brilhando dentro dela. Era muito maior do que uma nuvem comum, quase como se uma nave estivesse escondida ali,
observando silenciosamente tudo abaixo. O medo tomou conta, e ele saiu rapidamente do local. Mas ficou a pergunta perturbadora: será que alguma forma de vida de outro mundo estava realmente observando os humanos em segredo? Uma esfera encontrada recentemente está enlouquecendo a internet. Ela foi descoberta em março de 2025 em Buga, na Colômbia, e muitos acreditam que pode ter vindo do céu. Pode uma esfera metálica perfeitamente redonda, sem asas, sem emendas e sem nenhum sistema de propulsão aparente voar? Testemunhas na Colômbia afirmam ter visto o objeto deslizando com propósito, até atingir cabos de alta tensão e cair no chão. Ela não é muito grande, cerca de 50 centímetros, e pesa pouco mais de 2 quilos. Mas o estranho é o quão perfeitamente foi construída. Ainda mais intrigante são os símbolos gravados em sua superfície, que alguns afirmam reagir a sons parecidos, com cânticos em sânscrito. Os cientistas estão divididos. Alguns acreditam que é uma obra-prima de engenharia. Outros dizem que pode ser apenas um projeto artístico, tecnologia alienígena, ou até uma invenção humana engenhosa. De qualquer forma, está deixando todos intrigados e se perguntando o que realmente existe além de nós. Mistério da luz solar. Um grupo de turistas explorava o Arizona quando presenciou algo inesquecível. De um lado, uma luz dourada brilhava como o pôr do sol. Mas, para surpresa deles, a mesma luz apareceu do outro lado também. O sol real já estava se pondo, e as montanhas bloqueavam qualquer fonte possível, deixando todos intrigados. O misterioso brilho iluminava os dois lados em perfeita simetria, criando uma cena surreal, quase de outro mundo, que nenhum deles jamais esqueceria. Sombra mística. Neste vídeo, um estranho fenômeno pode ser visto no céu. Luzes brilhantes surgiram na noite, projetando longas sombras através da escuridão. Não parecia nada comum, e a forma como as sombras se estendiam tornava tudo ainda mais misterioso. Que tipo de fenômeno poderia ser esse? Seria algo natural ou completamente inexplicável? O recente voo suborbital da Blue Origin deixou o mundo atento. Mas não foi apenas a viagem que chamou a atenção. A bordo estavam passageiros notáveis como Katy Perry, Gayle King e outras figuras de destaque, transformando a missão em notícia mundial. No entanto, após o pouso, algo estranho apareceu nas imagens. A escotilha da cápsula parecia se abrir por dentro antes que Jeff Bezos a abrisse oficialmente. Especialistas confirmaram que o sistema funciona assim, mas céticos levantaram especulações imediatas. Seria alguma tecnologia oculta ou teria acontecido algo mais? É possível chover de um lado de um lugar, enquanto o outro permanece completamente limpo? Parece estranho, não é? Mas em Taiwan, isso realmente aconteceu. Um homem olhou pela janela de seu prédio e viu que de um lado parecia chover, enquanto o outro estava perfeitamente claro. Como se apenas uma nuvem tivesse decidido despejar chuva naquele ponto. Mais um daqueles fenômenos da natureza que parecem impossíveis de explicar. Escuridão em queda. Numa tarde ensolarada, um casal avistou algo perturbador no céu. Uma figura escura e esfumaçada descia lentamente, esticando-se de forma estranha, como nada deste mundo. A distância parecia quase irreal, e à medida que se aproximava, a visão ficava ainda mais intensa e assustadora. Lentamente e em silêncio, flutuou para baixo, até desaparecer. O casal ficou em choque e, até hoje, ninguém sabe o que realmente viram. Fábrica de nuvens. Enquanto aproveitava a vista de um voo, um passageiro percebeu algo realmente estranho. De um ponto no solo, parecia que nuvens estavam subindo como fumaça de uma fábrica escondida. Elas formavam um rastro perfeito, subindo em linha reta como um tubo, quase como se alguém estivesse fabricando nuvens secretamente.
Mas se essas nuvens estavam mesmo sendo feitas, por quê? Uma pergunta difícil de responder. O horizonte de Nova York já presenciou muitas maravilhas, mas nada como naquela noite. De repente, todo o céu pulsou com uma luz azul ofuscante. As ruas ficaram em silêncio, celulares foram erguidos e os sussurros se espalharam rapidamente. Seria um portal se abrindo sobre a cidade? Ou a chegada de algo não deste mundo? O brilho era tão surreal que parecia ficção científica invadindo a realidade. Mais tarde, a verdade veio à tona. Não eram alienígenas, mas sim a explosão de um transformador em uma subestação da Con Edison, no Queens. O arco elétrico foi tão poderoso que iluminou o céu em azul neon. Um evento que ficou marcado como o Story Borealis. Anel Negro. Em 2016, na Disney World, famílias aproveitavam os brinquedos quando um homem notou algo incomum no céu. À primeira vista, parecia apenas fumaça comum flutuando na noite. Mas ao olhar mais de perto, ficou chocado. Era um anel negro perfeito, pairando em silêncio como se observasse tudo abaixo. A estranha forma permaneceu no ar por um tempo, deixando os visitantes sussurrando sobre OVNIs e portais. E então, tão repentinamente quanto surgiu, desapareceu sem deixar pistas. Caçador do Céu. Certa noite em Toronto, no Canadá, um homem voltava para casa com amigos quando algo estranho chamou sua atenção no céu. 3 luzes brilhantes pairavam acima, perfeitamente imóveis e diferentes de qualquer coisa familiar. Sua formação dava a impressão de uma nave triangular, suspensa silenciosamente na escuridão. O grupo observou por um tempo, tentando entender, até que seguiu seu caminho. Depois daquela noite, o misterioso avistamento nunca mais foi visto.